Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite. Eu sempre inicio agradecendo a casa que me recebe, a casa que me convida, porque falar sobre a doutrina dos espíritos, para mim particularmente, é sempre uma honra renovada. E as casas espíritas é que nos ensejam essa tão nobre oportunidade. Nós nos avizinhamos agora mais um ano do Natal, das festividades que encerram mais um ciclo, mais um ano. E todos nós nos reunimos, ou procuramos todos nos reunir em confraternização, em união, com todos aqueles que tanto nós prezamos, nossos amigos, nossos parentes. Mas existe algo que está generalizado na sociedade, no mundo cristão. Nós festejamos, nos abraçamos, enchemos as nossas mesas de alimentos, de bebidas, mas nós nos esquecemos do aniversariante, daquele a quem nós deveríamos homenagear, mas que não homenageamos, pelo menos adequadamente. Jesus, infelizmente, no mundo materialista em que nós vivemos, no mundo ocidental, foi substituído pela figura comercial e mítica do Papai Noel. O Papai Noel é muito interessante e é útil também para alegrar as nossas crianças, aquelas mentes infantis. Mas nós vamos verificar que nós também passamos, mesmo depois de adultos, a acreditar em Papai Noel. Nós acreditamos em Papai Noel e no Papai Noel porque nós focamos essa figura ao invés da figura de Jesus. E aonde quer que nós possamos ir ou aonde quer que nós estejamos, nós vamos encontrar essa mensagem do Papai Noel, e não do aniversariante Jesus, daquele que realmente tem uma simbologia que pode transformar a estrutura do pensamento humano e que, infelizmente, transformou ainda poucas mentes, poucos pensamentos. Em todos os shoppings, em todas as esquinas, na televisão, nos presentes que recebemos, eles todos vêm com a figura ou com as cores daquele homem de barba, criado pelo materialismo e com as finalidades comerciais. Isso, lógico, é útil para que a economia possa girar de inumeráveis países, mas é uma figura que tem que ser vista e encarada com esta finalidade única e exclusiva, que é a finalidade comercial. E aí vai um apelo, uma sugestão a todos e a todas, para que nós possamos entregar alguns instantes do nosso dia ou da nossa véspera de Natal para agradecer aquele Mestre Jesus, aquele condutor de almas, para que ele não fique apenas fixado nas paredes dos nossos lares ou nas paredes dos templos religiosos, para que ele possa se inscrever em nossos sentimentos, em nossos corações, e daí traduzido em atos concretos da nossa vida. Mas nós precisamos compreender essa figura extraordinária que é Jesus
E exatamente é este convite que eu vou procurar trazer, faço a vocês e vou procurar trazer através de algumas considerações. Porque o Jesus que nós conhecemos é apenas o Jesus religioso, aqueles que as doutrinas, que as religiões nos trouxeram através do Evangelho. Mas, atrás dessa figura e muito acima dessa figura religiosa de Jesus, nós temos o Jesus homem, o Jesus histórico, que os historiadores nos contam como ele foi, quais foram as suas facetas, e também uma análise psicológica da personalidade de Jesus. E nós iniciamos essa análise psicológica da personalidade de Jesus, logo procurando compreender como o mundo se preparou para que ele aqui estivesse conosco. O mundo se transformou na época em que Jesus nasceu. O imperador romano, Caio Júlio César Otávio, tinha o comando absoluto do Império Romano, que dominava quase a totalidade da Europa e até o sul da Ásia, os limites do sul da Ásia. Esse imperador romano do segundo triunvirato foi o único a seu tempo, ou a seu tempo, que procurou plantar a paz, a harmonia, em dissonância com todos os seus antecessores e todos os seus sucessores. Ele foi uma figura diferente, Caio Júlio César Otávio, da história naquele período. Ele não era aquele homem guerreiro, belicoso, aquele déspota. Ele procurou sensibilizar a sociedade, estimulando a música, a poesia, a arquitetura, a filosofia, procurando fazer despertar no âmago das pessoas aquilo que elas tinham em mais sensibilidade. Este imperador foi diferente e precisava ser diferente porque o mundo sofreria uma transformação a partir da chegada daquele homem de alta envergadura moral, de um magnetismo extraordinário, só equiparado ao magnetismo exercido por Moisés há 1300 anos atrás. Mas o dele era ainda maior. E ele foi anunciado por séculos. O povo hebreu aguardou a chegada de um Messias durante pelo menos 1 século e meio. As gerações após gerações contavam aos seus filhos e assim sucessivamente que chegaria um Messias, criando a expectativa da chegada de um homem que transformaria toda a sociedade. E assim os hebreus se mantiveram por, no mínimo, 1 século e meio. Mas assim que Jesus chegou, anunciado por João Batista, Isaías, Jeremias e tantos outros, que fizeram coro a eles, na profecia da chegada de um Messias, quando chega este homem extraordinário, não foi reconhecido, porque todos aguardavam a chegada de um homem que tomaria o poder à força, que tomaria o poder através das armas, do confronto, do conflito, e por isso mesmo não o reconheceram como aquele Messias transformador da sociedade e libertador das consciências. Mas ele seguiu o seu destino, que na realidade
é o destino cósmico que se desenvolve até hoje, está ainda em andamento até hoje, porque até hoje nós estamos procurando entender essa figura e essa mensagem. Haja vista que cada doutrina, cada religião tem a sua interpretação própria do que disse Jesus. Este homem que nada escreveu, vejam o poder do seu verbo, era um mestre da retórica, da dialética, porque embora ele nada tenha escrito, as suas mensagens, que foram relatadas por terceiros, pelos seus discípulos, mas se encontram latentes em nós até hoje, porque elas não estão inscritas apenas em páginas, em pergaminhos, mas no coração de muitos. É um freio aos nossos exageros, é um freio às nossas perspectivas e às nossas más inclinações, no momento em que nós conseguimos compreender essa figura magnânima que é Jesus. Mas este homem foi extraordinário em todos os sentidos. Ele foi 27 vezes capa da revista Time. Apesar do materialismo que graça nos Estados Unidos, ele conseguiu arrancar a capa da revista Time por 27 vezes, uma das maiores do mundo. Napoleão Bonaparte foi biografado cerca de 250 mil vezes. Existem cerca de 250 mil biografias de Napoleão Bonaparte. Mas ele não foi o mais biografado do mundo, foi Jesus, com cerca de 500 mil biografias, seja no mundo cristão ou no mundo não cristão, dado a força da sua presença. Um homem realmente extraordinário, porque todos aqueles que mantinham contato com ele e com ele dialogavam e se aproximavam, nunca mais eram os mesmos. Eles se transformavam em suas estruturas emocionais por conta do impacto magnético que sentiam apenas se aproximando dele. Todos aqueles dominadores do mundo antigo, Ciro, rei dos persas, Marco Antônio, Baltazar, Alexandre Magno, que conseguiram conquistar territórios a soldo do sangue derramado e de lágrimas de mães que perdiam seus filhos no terreno de combate. Todos esses conquistadores da antiguidade, esses estão totalmente esquecidos no silêncio do túmulo. Mas Jesus não. Jesus continua cada vez mais alto, continua cada vez mais presente na vida de todos nós. E nós nos lembramos só dos aspectos religiosos e deste homem nos momentos das nossas aflições, das nossas dificuldades. Nos momentos em que nós nos tornamos mais sensíveis, aí nós temos aquele start. Preciso me conectar com algo que seja mais substancial, transcendental e concreto para nós, espíritos que somos, imortais e eternos. Jesus foi extraordinário em todos os sentidos. Ele nasce na Judéia, onde hoje é a Cisjordânia, num local pobre, e vive a vida inteira entre os pobres, para nos ensinar a vivermos como ricos.
ricos de espírito e não ricos materiais. Porque o rico material passa, fica, a matéria fica, e nós vamos, enquanto ricos espirituais, transcender e levar conosco todas as nossas conquistas, que são aquelas invisíveis e intangíveis. Então, esse homem foi realmente, sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista psicológico, que aí está sendo debruçada a nossa análise, algo extraordinário, algo fenomenal. As 7 maravilhas do mundo antigo ruíram. Os jardins suspensos da Babilônia e as 6 demais maravilhas do mundo antigo não resistiram ao tempo. Mas Jesus não. Jesus está cada vez mais consolidado na sociedade cristã, sobretudo, e não cristã, porque ele é respeitado por todo o mundo. A lembrança de Jesus, contrariamente às 7 maravilhas do mundo antigo que ruíram, ela conseguiu vencer e romper os milênios e se encontra hoje conosco. Aquela lembrança, aquela percepção da manjedoura onde nasceu Jesus, trabalhada a manjedoura nas palhas de uma estrebaria, essa lembrança o tempo não apagou e nem vai apagar, porque ela foi construída com valores morais, com valores fundados e firmados sobre o amor, a fraternidade, a solidariedade, enquanto que aquilo que foi edificado pedra sobre pedra, ruiu. E ele veio nos propor uma transformação íntima. Jesus era um revolucionário, porque ele veio nos propor uma revolução interna, uma revolução do homem contra si próprio e não contra terceiros. A revolução que esperavam dele era a revolução que todos estavam habituados, as revoluções e as guerras externas, mas ele não. Ele veio nos propor a revolução interna, que exigia o surgimento de um homem novo, que deveria necessariamente nascer das cinzas do homem velho. Isso é fundamental, essa proposta. Nós nos renovamos todos os dias. Cada manhã, cada despertar é um convite à nossa renovação, à nossa renovação pessoal. E nós não nos damos conta disso. Nós replicamos e repetimos os mesmos equívocos, sempre. Até quando? Esta é a pergunta, essa é a questão. Até hoje, os historiadores se perguntam: qual era a força intrínseca de Jesus? Porque a capacidade dele como magnetizador era extraordinária, surpreendente. Nós não estamos falando aqui dos pseudo-milagres que ele não fez, porque milagres não existem. Está tudo dentro do contexto da natureza, da lei, exatamente do magnetismo, do eletromagnetismo. Vejam, eles se perguntam até hoje, não compreendem qual era a força que Jesus tinha. Porque nós vamos pegar personalidades como, por exemplo, Agostinho de Hipona, que era o procurador principal do Império Romano, era o orador primeiro do Império Romano,
o primeiro teórico do cristianismo, um mestre na retórica, um homem de uma capacidade intelectual extraordinária, um doutor da lei, como se dizia à época, que viveu 350 anos após Jesus e que apenas ouvindo falar, através da voz e do verbo de Ambrósio sobre Jesus, é tomado completamente pela sua filosofia, pela sua mensagem, e passa de um defensor do Império Romano, que cometia arbitrariedades contra aquela plebe, passa a acompanhar a filosofia desse mestre extraordinário sem nunca tê-lo visto, e abandona tudo. A mesma coisa aconteceu com Paulo de Tarso, outro jurista extraordinário que perseguia ferrenhamente os cristãos e que numa jornada com os seus soldados para perseguir cristãos em Damasco, na Síria, na estrada, quase chegando às portas de Damasco, ele tem aquela visão, só ele tem aquela visão, o fenômeno mediúnico da clarividência de Jesus que surge com a visão não muito clara para ele, e Jesus apenas faz a seguinte pergunta, seguinte questionamento: por que me persegues, Paulo? Esse homem, vocês conhecem a história, é bíblica, ele se ajoelha, perde a visão e se transforma, recupera a visão, depois, posteriormente, e se transforma no Paulo de Tarso que conhecemos hoje, a ponto de ele chegar em algum momento das suas pregações e dizer pontualmente o seguinte: não sou mais eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Homens com as inteligências e com suas capacidades extraordinárias, que sequer tiveram contato com Jesus e que se transformaram nas suas estruturas e se transformaram em divulgadores do cristianismo. Não fosse Paulo de Tarso, hoje o cristianismo talvez não teria sobrevivido. Mas a engenharia do plano espiritual se encarregou para que tudo se desenvolvesse da forma como de fato se desenvolveu. Esse homem é extraordinário, e temos um outro relato do grande senador do Império Romano, contemporâneo a ele, Públio Lentulus, que chega, alguém já leu o livro Há 2000 anos? Se não leu, podem ler, é um dos maiores clássicos, um romance da doutrina espírita, há 2000 anos. Escrito por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel é aquele que escreve há 2000 anos a sua própria biografia, a sua própria história, porque ele fora o senador Públio Lentulus. E Públio Lentulus chega com a sua filha praticamente agonizante, e ele tem que se dobrar diante do seu orgulho, vai procurar Jesus às margens do rio Tiberíades para pedir que ele intercedesse a favor da sua filha, que estava às portas do desencarne. E chega, Públio Lentulus se aproxima de Jesus e não consegue esboçar uma única palavra. Se ajoelha em choro convulsivo. Jesus põe a mão no ombro dele, faz com que ele levante e diz: vá para casa, que a sua filha está lhe aguardando. E se você puder,
me siga. Ele não conseguiu fazer isso naquela encarnação enquanto senador. O impacto foi extraordinário. Eu não vou contar mais por conta do livro, senão vocês vão me criticar, porque livro não se conta. Mas é extraordinária a história. Mas Jesus tem essa capacidade de transformação. É algo que nós precisamos trazer conosco e fazer essa análise à margem do Jesus religioso, não apenas religioso. Vejam, Jesus foi tão extraordinário que ele dividiu a história em dois fastos, em duas partes. É assim que nós contamos os dias, as épocas, os anos do nosso calendário, antes de Jesus e depois de Jesus. Ele foi tão grande que ele não coube dentro da história. Ele dividiu a história em duas partes. Mas ele foi tão extraordinário também, porque até no momento da sua morte, ele exemplifica, ele nos convoca, porque ele morre e é crucificado de braços abertos. Aqueles braços abertos de Jesus não significam sofrimento, não significam dor, não representam sangue. Os braços abertos de Jesus crucificado representam um grande abraço que ele espera dar, e de fato dá, em toda a humanidade. Ele está dizendo: venham a mim todos os aflitos, todos os que sofrem, todos os desesperados, que eu vos aliviarei, com o meu aconchego, com o meu acolhimento, com o meu abraço. Isso é que representa, ou representam, os braços abertos desse homem extraordinário. E Jesus, como nós pouco o conhecemos, porque nos dedicamos mais a Noel, o papai, sequer sabemos o nome dele. O nome de batismo de Jesus, ele tem o nome de batismo como todos nós temos. Yoshua ben Yosef é o nome dele. Nasceu na Judéia, como disse, hoje Cisjordânia. Yoshua ben Yosef é o nome de batismo de Jesus, que nasce, segundo os historiadores, de 4 a 8 de abril, e não no dia 25 de dezembro. Isso é história, é fato. Ocorre que a igreja antecipou a comemoração do seu nascimento para arrefecer as festas pagãs que ocorriam na Saturnália, que eram festas para homenagear o deus Saturno, que ocorria no solstício de inverno, logo lá no início do inverno. Então, os valores naquele período de uma semana de festa da Saturnália, se invertiam os valores sociais. E tudo era possível, tudo era consentido, tudo era permitido. E daí se espalhava por toda a sociedade, por todas as pessoas, aquelas orgias que a igreja, muito acertadamente, procurou frear através dessa antecipação da data do nascimento de Jesus. Mas o nascimento de Jesus, talvez pouco importa a data do nascimento de Jesus, a data, talvez pouco importe, porque o que importa de fato nós considerarmos é que a sua mãe Maria deu à luz àquele que viria a ser a luz do mundo, e que ainda é a luz do mundo. E Jesus nasceu
para cada um de nós em épocas próprias. Para alguns, Jesus nasceu na dor. Para outros, na antecipação da perda de um filho. Para outros, na aflição. Para outros, na angústia. Para outros, ainda incautos, nem nasceu. Mas um dia nascerá. Este homem extraordinário, que é Jesus, nos faz um convite diário, um convite de que nós temos um compromisso aqui na terra, o compromisso da solidariedade, por exemplo, através da tolerância, porque nós estamos vivendo um período de intolerância nunca visto anteriormente. É até compreensível, estamos no auge, no ápice da transição, estamos com um passo para o mundo novo de regeneração, estamos mudando, estamos de mudança, e quando nós mudamos, a exemplo das nossas mudanças de residência, tudo fica de fato bagunçado. A casa antiga que deixamos e a casa nova tumultuada que nós chegamos. E nós estamos vivendo essa fase de transição, mas nós estamos vivendo essa intolerância, que é algo que se afasta vertiginosamente da fraternidade e da solidariedade. Nós compreendemos, enquanto espíritas estudiosos da doutrina espírita que somos, mas não podemos aceitar, não podemos compactuar e não podemos silenciar. Temos que ser veículos de uma melhoria de toda essa condição atual que passará. E o veículo positivo que podemos ser é através do nosso exemplo, não da nossa revolta com a sociedade para que nós nos equiparemos àqueles a quem criticamos, mas através do nosso exemplo, porque na medida em que nós praticamos algo de positivo e de bom, o exemplo fica. E podemos falar 1000 palavras, fazer centenas de palestras, mas se sairmos na esquina e alguém nos ver numa atitude altamente equivocada, é essa a impressão que vai ficar. Porque as atitudes, elas anulam uma multidão de palavras. Falar, podemos falar o que quisermos. O grande questionamento é colocar em prática. Esse que é o grande questionamento e o grande desafio, sobretudo. Então, Jesus nos exemplifica até porque foi o primeiro e o introdutor que se refere a Deus como Pai. Até então, ninguém tinha feito referência a Deus como Pai. E ele, o fazendo dessa forma, ele coloca Deus, evidentemente, acima dele, de todos nós, mas acima de tudo, ele, dizendo que é filho de Deus e que nós somos filhos de Deus, ele mostra aí e nos exemplifica a igualdade, porque ele se coloca na mesma condição que nós, de irmãos que somos. Ele é nosso irmão e nós somos o irmão dele, de Jesus. Vejam, ele se iguala a nós. Os grandes fazem isso. Os grandes homens são medidos. Os grandes homens são medidos dos pés à cabeça, mas os homens extraordinários são medidos da cabeça para cima, pelos seus ideais, pelos seus pensamentos, pela sua capacidade de pensar. E Jesus não precisava diminuir absolutamente ninguém para se destacar. E é exatamente o que nós geralmente fazemos, procurando desqualificar as pessoas
para equivocadamente nos destacarmos na sociedade, no campo profissional. Precisamos repensar isso tudo. Infelizmente, as pessoas acorrem à casa espírita e muitas não conseguem lá ficar muito tempo, porque a doutrina é um grande chamamento. Então, alguns, na impossibilidade de se transformar, acabam abdicando e se afastam. Cada um tem o seu tempo. Nós estamos todos submetidos a um processo evolutivo. Isso não é bom e nem ruim. Poderia ser apenas uma perda de tempo, momentânea. Cada um tem a sua caminhada ao seu tempo. Não é uma crítica, é uma constatação. E deixo aqui o que disse Jesus para encerrar a fala sobre Jesus. Em dado momento, ele nos diz uma frase extraordinária em latim: ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, e aquele que acreditar em mim, mesmo morrendo, viverá. Obrigado pela atenção de todos.